A paz de Cristo, meus amados. Aqui é o pastor Luciano Tomé, do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Parábolas de Jesus. E a nossa parábola de hoje é a parábola dos dois servos. Está lá em Lucas, capítulo 12, dos versículos 42 ao versículo 48. Essa parábola de hoje ela é bem rapidinha, né? Eu vou falar algumas coisas aqui, não devo demorar muito, por isso que vou falar em cima do próprio texto aqui, de Lucas 12, 42, 48, que diz assim: O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas supunham que esse servo diga a si mesmo: meu servo se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não o conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Olha, essa parábola aqui, é claro, é que ela serve para todos os cristãos, né? Mas, provavelmente ela tem um foco maior para aqueles que cuidam das coisas de Deus, né? Para aqueles que cuidam, como ele fala aqui, né? Aqui no início: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? O que está querendo dizer aqui? Está falando assim, quem é o administrador fiel e sensato ao qual o seu senhor, ou seja, Deus, né, encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido. Então a gente tem três figuras aqui. A gente tem o Senhor, tem o administrador fiel e tem os servos desse Senhor. A gente trazendo para a nossa realidade, Senhor é Deus, é Cristo. Os servos são aqueles que seguem a Cristo, né? Os cristãos em geral. E o administrador fiel, na verdade, ele também é servo, né? Também é um cristão, só que está numa posição de tomar conta das coisas do seu Senhor e dar aos servos dele o alimento, a porção de alimento no tempo devido. Ora, aqui está muito claro. Se a gente for trazer para a nossa realidade, claro, aquilo que eu falei, essa parábola vale para qualquer cristão. Mas aqui você vê que está muito claro que esse administrador fiel e sensato é aquele líder, quem está na posição de liderança, talvez um pastor, um líder de um grupo de jovens, um líder de um grupo, sei lá, de idosos, alguém que tenha uma posição de liderança e que ele é encarregado de dar o alimento devido àquelas pessoas que estão debaixo do seu cuidado, né? O alimento a gente sabe que é a palavra de Deus, os ensinos de Cristo, ou seja, aquele administrador fiel e sensato que prega o Evangelho, que fala de Deus para aquelas pessoas, dá a eles o alimento todos os dias, ou seja, ensina a eles os caminhos de Deus. É claro, como eu falei, né? Então eu não sou líder, isso não é para mim. Não, você pode não ser líder na sua igreja, mas
você pode ser um líder na sua casa, né? Você, como homem, chefe de família, você tem a responsabilidade de cuidar, né, da vida espiritual da sua esposa e dos filhos, né? E se você é mulher, ou se você é filho, pode acontecer de você ser o único cristão da sua casa. Pode ser que você é o único servo de Deus na sua casa. Então você também tem essa responsabilidade de ensinar o evangelho para aqueles que estão ali. Ou seja, apesar de você ser filho, apesar de você ser a mulher da casa, você está numa posição espiritual superior. Você conhece a Cristo, você conhece a verdade, você conhece as Escrituras, então você ali também tem essa responsabilidade. Mas é muito claro que essa parábola tem o foco. Jesus estava direcionando essa parábola para os fariseus, para os escribas, para aqueles que se consideravam superiores, aqueles que eram encarregados, né, de ensinar ao povo, né? E ele fala aqui, quem é aquele administrador fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Aí ele diz assim, feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Assim o quê? Dando o alimento aos servos do seu senhor no tempo devido. Ou seja, quando ele voltar e encontrar eu e você ensinando o evangelho da forma que agrada a Deus. Ou seja, um evangelho verdadeiro, sem barganhas, o evangelho puro e simples, né? A palavra, o evangelho da salvação e da graça. E ele diz assim, quando ele voltar e encontrar esse servo fazendo isso, ele diz assim, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Né? O que ele está querendo dizer aqui? É óbvio, né? Quando Jesus voltar e julgar, né, a cada um de nós, né, e aqueles que forem servos aprovados, né, que estavam realmente fazendo aquilo que o Senhor havia mandado, herdarão com Cristo todas as coisas. Porque a Escritura diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós herdaremos com Ele todas as coisas. Então, isso é a posição para o servo que agrada. Mas ele fala aqui, mas supunha que esse servo diga a si mesmo, ou seja, imagina que esse servo, quando o Senhor ele deixa com ele a responsabilidade e vai embora, ele fale consigo mesmo, o meu Senhor vai demorar a voltar. E aí ele começa ao invés de alimentar os servos no tempo devido, ele começa a bater nos servos, a bater nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O que isso aqui quer dizer quando a gente olha os dias de hoje? Aqui está falando do líder que não está preocupado com o povo de Deus. Ele só está preocupado em encher o seu próprio ventre. Hoje a gente vê muitos líderes assim que estão focados em dinheiro, em riqueza, em status, em ter seu nome reconhecido, sua denominação reconhecida. E estão ali oprimindo o povo, enganando o povo, dizendo que estão pregando o evangelho, mas não pregam o evangelho coisa nenhuma. Esses são os servos que estão batendo. Esse administrador está tratando mal os servos e as servas, com o objetivo de quê? De comer, beber e embriagar-se, ou seja, olhando, preocupado consigo mesmo, né, com o seu próprio ventre. E aí Jesus continua aqui, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe e o punirá severamente, ele lhe dará um lugar com os infiéis. Olha, é claro que a gente não sabe o dia que Cristo volta, né? Alguns acham que ele vai demorar muito, outros acham que não, só que a gente não sabe. Cristo pode vir ainda hoje, enquanto você ouve
essa gravação. Cristo pode vir ainda hoje. E se você for encontrado nessa posição, onde está mais preocupado consigo mesmo e não está nem aí, né, em cuidar, né, daqueles que Deus colocou sobre a sua administração, você será punido severamente, né, e você será colocado numa posição de infiel, né? E Jesus completa aqui, né? Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Então, ou seja, está dizendo, ó, o servo, ou seja, você vê que aquele já está falando aqui, ele já desceu, né, do administrador para o servo, né? Porque, obviamente, o administrador também é um servo. Ele tem uma posição um pouco de mais evidência, mas ele também é servo, é igual aos outros. E diz aqui, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Muitos desses homens de Deus e líderes conhecem o Evangelho, conhecem a palavra, sabem que o que estão pregando é contrário às Escrituras, que estão usando as bênçãos e Deus como barganha para conseguir mais e mais dízimos e ofertas. Sabe, estão negociando com as pessoas o Evangelho, mas eles sabem, no fundo, eles sabem que estão errados, e muitas das vezes justificam os meios pelo fim. O que eu quero dizer com isso? Às vezes usam, né, dão a desculpa de que fizemos isso errado, mas ganhamos almas. Ou seja, o fato de ganhar almas acaba justificando aquele erro. Só que ele esquece que aquela alma que ele ganhou, entre aspas, ela vem pelo aprendizado errado, ela vem na condição errada. Cristo nunca quis quantidade. Cristo quis qualidade. Ele quer discípulos. O que é ser discípulo? É ser igual ao mestre. Aquele igual, faz a mesma coisa que o mestre faz. E quando para discipular, existe um custo muito grande. Você não consegue sentar e discipular um monte de pessoas. Por isso que Jesus escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos. E daqueles 12 ele fez outros 12, e dos 24 ele fez 48, e isso chegou até aqui hoje, né? Por quê? Porque você não tem como ensinar a sentar com a pessoa, sentar com muita gente e ensinar um a um, né? Você não tem como. Chega uma hora, eu acredito, né? Eu acredito que que isso aqui não tem lugar nenhum na Bíblia, é o que eu acho, tá? É o que eu acho. Eu acho que um pastor que se dedique full time ao ministério, ou seja, ele se dedica somente ao ministério o tempo todo, ele talvez consiga pastorear na verdadeira concepção da palavra, ou seja, pastorear no sentido de cuidar, acompanhar, saber o que a pessoa está passando, sabe, conhecer cada uma pelo nome e conhecer a sua situação e acompanhar. Eu acho que no máximo, estourando, umas 100 pessoas. Eu acho que acima de 100 pessoas compromete a qualidade, né? E você vê muitas das vezes pastores com igrejas imensas, né? Onde a proporção de pastores por membro é de 500 pessoas, 1000 pessoas, sabe? Então, ou seja, veja bem, eu não estou dizendo que essas pessoas, que esses pastores, eles não consigam, né, tratar de 500, de 1000. Quem sou eu para dizer aqui se eles conseguem ou não? Eu,
pastor Luciano Tomé, acho que, na minha opinião, eu não conseguiria ajudar com qualidade, ou seja, da mesma forma que Cristo fez, né, de sentar, né, de acompanhar e tal. Lógico que eu não estou querendo ter a pretensão de ser igual a Cristo, mas eu acho que 100 pessoas, né, de repente 25 famílias, né, ou 30 famílias, você bota uma média de uma família de 3 a 4 pessoas, eu acho que é o suficiente para você fazer um trabalho de qualidade, né? Então ele está falando aqui, aquele que conhece a vontade e não realiza, receberá muitos açoites, né? Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. É claro que aqueles que não têm, quanto mais profundidade no Evangelho, quanto mais conhecimento da palavra de Deus, mais responsabilidade aquela pessoa tem. Quanto mais você aprende, caminha, tem experiências com Deus, mais responsabilidade se tem. É o que diz aqui quando Jesus ele acaba, né? Quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Ok? Então, se você é alguém que tem responsabilidade com as ovelhas de Cristo, ou então se você é um líder dentro da sua casa, cuide para que você dê o alimento no tempo devido para aqueles que são seus, para aqueles que estão sob os seus cuidados, para que você não se encontre numa situação de ser colocado com os infiéis. Ok? Que Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, deixa um comentário pra gente aí. Visite lá no nosso site, visite nossa página no Facebook, Reconstruindo os Muros do Evangelho. Nós temos lá alguns livros que nós colocamos à venda agora recentemente. Vai lá, ajude-se no nosso ministério aí a continuar. Ok? Fique na paz de Deus e até o próximo vídeo.